valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, e a vitória te conduz. Oh, não deixa tua cruz, ser valente, pelejando com Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com em nome do valor, cheio do Consolador, ser valente. Queremos saudar nossas irmãs da classe Dorcas com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos mais uma lição. Já estamos na terceira lição, né, do último trimestre de 2020. Estamos com saudade das aulas presenciais, não é verdade? Mas se Deus quiser, nós vamos voltar ao longo desse tempo aí a nos reunirmos, né? Que Deus nos abençoe. Hoje nós vamos falar sobre Jó e a realidade de Satanás. Que Deus nos dê da sua graça, que possamos, com verdade e ajuda do Espírito Santo, discorrer mais sobre este assunto, certo? Muito bem, nós vamos para Jó e a realidade de nosso áureo. Jó, capítulo 6, nos diz: vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás deles. Jó, capítulo 1, versículo 6. A verdade prática fala segundo as Escrituras, ele é um ser real, portador de personalidade, só o venceremos com as armas espirituais. E a leitura bíblica em classe encontra-se em Jó, capítulo 1, a 12, e capítulo 2, versículos 4 e 5. Faremos então Jó, capítulo 1, versículo 6, diante, que diz: e vindo em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: vens. Satanás respondeu ao Senhor e disse: erra e pecai por ela. Disse o Senhor a Satanás: levaste tu meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Quero reto e temente a Deus, desviando-se. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó Deus de balde? Porventura não o cercaste e tu bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfema. O Senhor a Satanás diz que tudo que tem está na tua mão. Mente contra ele não estende. Mas saiu da presença de Jó, capítulo 2, versículo. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, quanto o homem tem, dará por sua vida. Tende, porém, a sua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, verás se blasfema de ti a face. Amém. Muito bem. Qual seria o objetivo geral, então, da aula de hoje? Destacar que Satanás não é um ser autoexistente, mas ele é criado. E que a sua ação não se sobrepõe à soberania de Deus, né? Ele é sujeito ao Senhor nosso Deus, como todas as coisas o são. Pode ter muitas vezes um conceito, né, errado sobre Satanás, que é ou dizer que ele não existe e minimizar, né, a existência de Satanás, ou dizer então que ele existe e que ele pode tudo, que ele é capaz de fazer tudo. Ambas essas posições, sabidamente, né, estão incorretas, erradas, porque a Bíblia nos ensina, nos fala, né, sobre este ser, né, que ele existe, mas ele não é onipotente, não é verdade? E o ponto central da nossa lição, destacada na nossa lição, diz que o diabo ele é um ser espiritual, mas não é autoexistente. E aqui nós já vimos dois termos, na verdade. O título da nossa lição fala sobre a existência, a realidade de Satanás, né?
E aqui no ponto central fala de o diabo. Então, a gente precisa conceituar, a gente já sabe, né, que só lembrarmos, né, a palavra Satanás, esse nome Satanás, significa adversário, opositor, né? E diabo significa acusador, caluniador. Então, diabo e Satanás não são sinônimos, mas diz respeito à mesma pessoa, neste mesmo ser. Portanto, durante a nossa lição, nós, inclusive nosso comentarista, né, ele vai alternando, né, estes nomes, Satanás e Diabo. Então, por isso que é importante a gente lembrar, né, desses dois conceitos aí, né? Satanás é adversário, ele é opositor contra Deus, contra tudo, né? Também ele é acusador, né, caluniador, ele acusa os santos de dia e de noite, não é verdade? Muito bem. No tópico 1 da nossa lição vai falar sobre o livro de Jó e a natureza de Satanás. Mas antes, eu queria recordar aqui, né, a nossa primeira lição, né, em que nós tivemos uma visão panorâmica do nosso livro, né, desse livro de Jó, e, e o comentarista ele dividiu o livro em 5 sessões. Né? E a primeira sessão é como sendo um prólogo, né? E capítulo 1 e o capítulo 2. Depois, todo o centro do capítulo 3, né, até o capítulo 42, versículo 6. Né, então, é uma poesia, né, uma das maiores poesias, como já vimos, né, a maior obra literária do universo, né, encontra-se aqui no livro de Jó. E a última sessão, então, é como um epílogo. Né? Então, se nós fôssemos representar em um gráfico, nós colocaríamos dessa forma um prólogo, né? Depois a poesia como sendo o corpo desta obra, né? Com a sua maior parte, e então o epílogo. E ali nós vimos que tanto o prólogo quanto o epílogo, eles são escritos em prosa narrativa. Nós vemos também, né, quando estudamos sobre este livro, que esse prólogo e epílogo ele forma como se fosse uma moldura para essa poesia. Então nós chamamos de narrativa de enquadramento, né, que como se colocasse uma moldura nessa poesia. Poesia nós sabemos, né, que tem ritmo, tem métrica, né, e narrativa, prosa narrativa. Então nós vamos ver o que é a prosa narrativa, né? Interessante, ó. São textos que narram alguma coisa, ou seja, possuem personagens, ambientação das ações, né? Isto é, narra fatos e eventos com base em relatos historiográficos. Essa palavra aqui, relatos historiográficos, né, nos mostra, que nos prova mais uma vez a realidade, né, de Satanás. E ele existe, não é verdade? Então, qual que era a tese, né, de Satanás? Satanás, ele vinha de rodear a terra e passear por ela. E não é à toa isso. Né? Ele não fazia isso porque ele é um turista, não. Ele analisa, ele estuda o ser humano desde a sua criação. As suas reações, né? As suas ações, os seus desejos, o que lhe chama a atenção. Né? Hoje nós vemos isso do ponto de vista da internet, né? E da internet das coisas, né? Então, quando você consulta qualquer coisa na internet, sobre, quero comprar uma cortina, né? Daqui a pouco você começa a receber propaganda de cortina. Você abre o seu e-mail, daqui a pouco vem uma propaganda lá. Então assim, as pessoas estudam, né? Nós somos estudados, né, em relação aos seus gostos, em relação à sua cultura, em relação aos seus costumes. E Satanás faz isso desde a criação do ser humano. Então, quando Deus pergunta para ele de onde você vem, né, ele vem de rodear a terra, passear por ela. Na verdade, ele vem investigando, porque ele não é onipresente, ele não é onisciente. Então, ele precisa realmente passear pela terra. Né? Então, ele faz um primeiro desafio. Né? O primeiro desafio é se os bens de Jó fossem retirados, então ele blasfemaria na face de Deus. É um desafio do diabo para com Deus, né? De Satanás para com Deus. E aqui ele
como o diabo acusando, né? Mas olha só, e quando ele achava que Jó ia blasfemar, Jó adorou ao Senhor, né? E agora no versículo 22, capítulo de número 1, diz: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então Jó, ele foi vitorioso, embora ele não soubesse o que estava acontecendo, não é verdade? Como já estudamos, né? Mas aí vem o segundo desafio. Se a saúde de Jó fosse tocada, agora sim ele blasfemaria, né? Mas aí a gente vê que lá em Jó capítulo 2, versículo 10, em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Interessante que a partir desse versículo, então, Satanás ele é silenciado, totalmente silenciado. Então nós podemos dizer que Satanás ele é servo, porque está debaixo da soberania de Deus. Então não é nenhuma heresia você dizer que Satanás é servo de Deus. Assim como na Bíblia, né, você vê lá Nabucodonosor, um homem ímpio, né, um rei totalmente afastado, né, distante de Deus, sendo chamado de servo. No Jeremias capítulo 25, versículo 9, Ciro também foi chamado como ungido. E você vê isso lá em Isaías, capítulo 45, no versículo de número 1. Então, olha só que interessante. Todos os nascidos de Deus, quem nasceu de novo, é servo do Senhor. Aliás, Jesus disse, né? Já não vos chamo servo, mas amigos. Então, todos os nascidos de Deus são servos do Senhor. Mas nem todo servo é filho de Deus. Jesus explica isso em Mateus capítulo 7. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Os que entrarão no reino de Deus são os servos nascidos de novo. Né? Olha só, Jó 42, 2 que diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Esse é o cerne né, do livro de Jó. Né? Graças a Deus. Então, Satanás ele é um ser espiritual. Ele está na categoria né, de anjos. Né? Então, na verdade, como o nosso comentarista disse, não é o objetivo do livro de Jó provar a origem do diabo, né, ou de Satanás, mas ele revela como sendo um ser real. Né? Jó 1,6, que é o nosso textuário, diz: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Quem esses filhos de Deus, né, que nós vemos aqui? Em outra versão, na nova versão internacional, tem essa tá mais bem explicado, né, que diz assim: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. Então Satanás é um ser espiritual da classe dos angelical, né? E quando nós vemos filhos de Deus, né, em muitos pontos na palavra de Deus da Bíblia, né, está se dirigindo então a anjos, né? Não temos dúvida nenhuma, né, sobre isso aí. Então, olha só. Então perguntou o Senhor a Satanás. Deus não fala com coisas inexistentes, não é verdade? De onde vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Em resposta ao versículo de número 6 lá, que Satanás se apresenta junto com os anjos. Então Satanás ele está nas regiões celestiais. Não é verdade? Muito bem. Ele é um ser criado. Satanás, ele é este ser criado, ele não tem, não é espontâneo, na verdade, né? E ele é identificado como um querubim ungido, né? Uma das classes angelicais, né? Então os anjos não são eternos, como Deus, mas foram criados por Deus. E olha só o que diz o salmista: louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais.
Louvem-no o sol e a lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Percebe que o salmista está colocando todos esses elementos, inclusive os anjos, né, e dizendo: louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Salmo 148, versículos de 2 a 5. Mais um. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Diz Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Sua condição original, né, era de um anjo bom. Né? Deus, quando criou as coisas, Gênesis 1, 31, né, viu Deus tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Então Deus criou todas as coisas boas, inclusive os anjos, inclusive querubins, não é verdade? E Judas nos ensina lá, né, no versículo 6, né, que os anjos maus, por que são maus? Porque eles não guardaram o seu principado, mas eles deixaram a sua própria habitação. Então Deus os fez, os colocou em uma habitação, mas eles abandonaram esta habitação, então tornaram-se anjos maus. Seguiram então a Satanás, né? Segunda de Pedro 2,4 diz: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para juízo. Então eles serão julgados, não é verdade? Satanás, ele é o líder de todos os anjos maus, né? Sendo chamado seu pai, príncipe e maioral. Nós vemos isso no Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 44, em Mateus 9, 34, e em Efésios 2, 2. Depois você lê. Muito bem. Satanás é de grande poder, mas ele não é onipotente. Ele tem muita força, mas não é onipotente. Ele tem influência, mas ele não é soberano. Soberano é Deus, né? A sua principal obra é opor-se a Deus. Ele ataca o homem porque o homem é o principal objeto das suas obras. Porque Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Então ele ataca o homem para atingir a Deus, na verdade. Né? É o que ele fez lá, capítulo 1, versículos 6 e 7, desafiando Deus. Né? Então, as Escrituras o apontam como aquele que originou o pecado. Né? O destino de Satanás, todos nós sabemos, é o lago de fogo. Né? Lá em Apocalipse está nos ensinando, né, que ele será precipitado, né, no lago de fogo. Né? Jesus, Mateus 25, 41, diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Muito bem. Ele também é um ser dotado de personalidade, não é verdade? Sabemos que Satanás ele é um ser espiritual, mas ele é dotado de uma natureza moral. Que essa natureza ela pode ser vista através do princípio em que há uma sentença contra ele, né, por causa das suas decisões e ações. Então ele tomou decisões, ele tomou ação, então ele é dotado de uma natureza moral, né? Ele tem personalidade, né? E a personalidade dele é ser mau, né? Terrível. E ele usa, né, a sua inteligência, a sua perspicácia, né, essa personalidade nos seus propósitos, né? Então, esse tratamento, né, indica tanto o tratamento que ele está condenado a receber, né, tanto a sua capacidade quanto a sua responsabilidade, né? Nós sabemos que uma pessoa, quando comete algum delito, mas essa pessoa não tem as suas faculdades mentais corretas, né? Uma pessoa totalmente desorientada, né? Então não pode ser, ela é inimputável, não pode imputar culpa nessa pessoa, né? Porque ela não sabe o que faz.
Mas aqui não, né? Satanás sabe o que faz, ele sabe o que ele quer atingir o Senhor, mas contra ele já há uma sentença, né? Então as pessoas são sentenciadas porque elas têm capacidade, né? É capaz e é responsável, na verdade, né? Ele possui um grande conhecimento, mais que os humanos, né? Porque ele tem, como ele é um ser espiritual, tem grande velocidade de deslocamento, ele pode estar em um lugar, daqui a pouco no outro lugar, ele pode perscrutar, né, as coisas, ele pode analisar comportamento, e então ele sabe mais que os humanos. Mas Deus nos dá um recurso fantástico. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, que diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós eu fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Onde está o segredo aqui? Será que o segredo está que nós não lhe ignoramos os desígnios? O segredo está nessa palavrinha aqui, ó, na presença de Cristo. Na presença do Senhor, nós não ignoramos os seus desígnios, porque Deus, por sua bondade e misericórdia, nos alerta, nos ensina e nos dá uma coisa fantástica chamada discernimento. Discernimento. Então, nós vemos isso na palavra de Deus. Lembra de Daniel, né? Daniel 1:8? E Daniel assentou em seu coração não se contaminar com a comida do rei, nem com a bebida, né, com o vinho que ele bebia. Então, havia ali, né, uma armação contra os filhos de Deus, né, contra os hebreus, mas Deus coloca no coração de Daniel um posicionamento. É o que Paulo fala, não lhe ignoramos os desígnios. Então, nós, por graça e misericórdia de Deus, nós temos esse recurso, né, de não ignorarmos, mas na presença do Senhor. Não é obra da carne, é obra do Espírito. Se nós andamos segundo o Espírito, na presença de Cristo, então nós temos esse discernimento. Porque na carne não temos esse discernimento. Pelo contrário, somos enganados, né? Como a gente vai ver daqui a pouquinho. Muito bem. Então, se ele é um ser dotado de personalidade, qual a orientação da palavra de Deus para nós? Né? Complementando o que já falamos. Revestivos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. E se você continuar lendo os versículos, né, de Efésios 6, a partir do 11, 12, 13 até o 18, você vai ver então que a orientação é calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. É embraçar sempre o escudo da fé. É tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, né, que é a palavra de Deus. Que maravilha! Né? Podemos participar dos ensinos da palavra de Deus, escola dominical, culto de ensino, para alimentar a nossa alma cada dia. Né? Que a perfeição, a gente vai ver, ela não é linear. A nossa perfeição é dinâmica. Né? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha que ensinamento maravilhoso, que orientação gloriosa da palavra de Deus para as nossas vidas, para não cairmos, né, nas ciladas dele, do diabo. Muito bem. Efésios capítulo 6, versículos de 13 a 18, nós vemos, né, a menção, né, desses elementos, né, dessa armadura, né, e o comportamento que nós precisamos ter. Né, porque precisamos não apenas vestir as armaduras, mas nos comportar, né, com oração, súplica, né,
não é só o tempo todo, não é só de vez em quando, né? Vigiando também, né? Graças a Deus por isso. No tópico no 2 do o livro de Jó e as obras de Satanás, né? Uma das coisas que ele infringe sobre as pessoas é dor e sofrimento, né? É da natureza do diabo provocar dor e sofrimento aos seres humanos, não é verdade? Então, João 8,44 diz assim, ele foi homicida, João 8,44, né? Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Então, ele é homicida, né? E é mentiroso. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, né? Porque é mentiroso e pai da mentira. Por que ele usa mentira? Para causar dor, sofrimento, acusação, né? Por que uma pessoa mente? Né? Muitas vezes para se defender, outras vezes para acusar alguém, né? Injustamente. Então, Satanás ele impôs golpes catastróficos na vida de Jó, não é? Como a gente viu na lição passada, né? Quem era Jó, né? E o que ele suportou. Então, ele foi atingido em seus bens. O que são os bens? Os bens são aquilo que nós temos, né? Que no caso que somos casados, né? No caso de Jó, esposa, filhos, bens, saúde. Interessante, né? Que ele não atingiu a esposa de Jó, e a gente vai ver por quê, né? E as virtudes, aquilo que nós somos. Qual era o testemunho de Deus, né, em relação a Jó? Um homem reto, íntegro, temente a Deus, e desviava-se do mal. E por que então Satanás reserva a esposa, né? Então a esposa foi usada para atingir as virtudes de Jó. Quando ela diz, você ainda, né, mantém-se íntegro diante de Deus, né? Você ainda é fiel a Deus, né? E ela não suportava as perdas de filhos, de bens, e ver o seu esposo ali, né, cheio de feridas, de chagas. Aquilo arrasou esta mulher. Então ela tem essa explosão, né, de dizer, né, para ele, amaldiçoa teu Deus e morre. Acaba com isso. Né? Olha só a perspicácia, né, de Satanás. Então, agora, diz a palavra de Deus, João 22, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Esse é o comportamento. Perdeu tudo, filhos, bens, saúde. A sua esposa agora era contra ele, né? Mas ele continuou reto, íntegro, temente a Deus e desviando-se do mal. O conselho da sua esposa era o mal, mas ele se desviou dele. E aí o testemunho de Deus, a palavra de Deus. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Né? Depois, no meio do livro, Jó, ele peca, né? Porque ele fala muito, ele fala demais, não é verdade? Mas na proposta de Satanás, né? Satanás foi derrotado, apesar de né, deixar dor, sofrimento, né? Provocar dor, sofrimento na vida de Jó. Não só isso, mas ele é um acusador, né? A palavra diabo, né, significa acusador, né? E sempre com o objetivo de causar dor e sofrimento, né? Como Satanás, ele se opõe a tudo o que vem de Deus. Tudo que vem de Deus, ele se opõe. Nós vemos lá no livro de Atos, no capítulo de número 13, se a gente ler lá, Atos capítulo 13, versículo de número 10, diz assim, Paulo estava pregando, né? E olha, né, o versículo 8 diz, mas resistia-lhe Elimas, o encantador, porque assim se interpreta seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Paulo estava pregando para o procônsul. Todavia Saulo,
que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então, nós vemos que Satanás usava, né, Elimas para atacar, na verdade, Paulo, para que o procônsul não recebesse a palavra de Deus, né? Em Zacarias, capítulo 3, versículo 1 diz: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Olha só, Josué estava diante do anjo do Senhor e Satanás estava à mão direita dele. Para quê? Para se lhe opor. Zacarias 3, 1. Como o diabo, ele acusa de dia e de noite, né? Olha só, capítulo 12 de Apocalipse, vamos ler aqui, vou achar aqui. Capítulo 12 do Apocalipse, versículo de número 10, diz assim: eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Em João 1,10, ele está acusando Deus de negociar, de comprar a fé de Jó, de comprar a lealdade de Jó. Então veja como ele é atrevido, né, nesse sentido. Até Deus ele acusa. Não é verdade? Muito bem. Jó 16, 19, né, diante de tantas acusações, a gente precisa de um advogado, não é verdade? Jó 16, 19, ele diz assim, ó, já agora sabei que a minha testemunha está no céu. E nas alturas, quem advoga a minha causa? Jó 16, 19, nos seus discursos. Aqui já nós podemos ver quem aqui? O nosso Senhor Jesus Cristo, né? O nosso grande advogado. João 1, 2, 1 diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então, diante de acusador, né, precisamos de um advogado. E graças a Deus, temos um advogado que está à direita de Deus, né, advogando as nossas causas, né, advogando as acusações, porque ele ainda, né, o acusador ainda está no mundo, né, ainda está nas regiões celestiais, né, só lá no final, Apocalipse 12, 10, né, que ele será totalmente destruído, né? Mas, graças a Deus que temos esse recurso, o nosso grande e amado advogado, Jesus Cristo, nosso Salvador, graças a Deus. E além de acusar, de impor sofrimento, ele tenta também, né? Tem a máxima, né, que o diabo ele ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder, né? Então ele tenta, né? Ele tenta porque ele é conhecedor da natureza humana, né? Ele sabe, né, da nossa natureza. Olha só, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago 1,14. Né? E essa palavrinha concupiscência é interessante que lá em Gênesis 3,6, né, naquele diálogo de Satanás, a serpente, com a Eva, né, tentando a Eva, chega uma hora que a Eva viu, né, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar conhecimento. Quais são as áreas, né,
que o inimigo aqui atacou. Concupiscência da carne. Boa para comer, prazer. Os nossos prazeres, né, como seres humanos, é o da carne. Mas como seres como espirituais que somos, né, nós mortificamos a nossa carne. Concupiscência dos olhos. Ela viu que era agradável aos olhos, é bonito. Às vezes a gente acha que alguma coisa é gostosa, né? Só porque você viu ali que está muito bonito. Já aconteceu isso comigo, né? De ver um doce muito. Gente, esse doce deve ser muito gostoso, mas quando a gente vai comer, é horrível, era de feijão, né? Soberba da vida. Desejável para dar entendimento. Quem explica isso para nós? João 2,16. 1 de João 2,16. Que diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E quem é o príncipe desse mundo? Satanás. Então ele tenta as pessoas, já viu pessoas sendo enganadas? Né, com bilhete falso premiado, né, com a pessoa engana, né, essa saidinha de banco, né, a pessoa sai com dinheiro e vem lá alguém, conta uma história, engana, essa pessoa acha que vai ganhar mais dinheiro. É tudo nesta área, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Esse é o tripé de Satanás, né, para tentar. Mas graças a Deus que Deus nos dá discernimento sobre isso. Então tome cuidado. Né? Quando aparecem algumas ofertas, né? Essas ofertas você está atingindo qual área? É a concupiscência da carne? Dos olhos? É a soberba da vida? Nós que somos espirituais, né? Salvos por Senhor Jesus, precisamos ter esse discernimento em tudo. Em tudo. Não é verdade? Muito bem. Passamos para o último tópico, que é o livro de Jó e o ocaso de Satanás, né? Queda e ruína de Satanás. Apareceu essa palavrinha ocaso, né? O comentarista usou essa palavra, o ocaso. E a gente sabe o que é o ocaso, né? Então, é o poente do sol, no horizonte, né? Ao lado em que o sol se põe, né? E que o sol desaparece. Então a gente usa a palavra ocaso para o fim do dia, né? Quando o sol está se pondo. Mas tem o sentido figurado que é final, momento em que algo termina, o ocaso da vida, o fim da vida, né? Ou chega ao seu limite. Porém, na Bíblia, nós, pelo menos eu não encontrei nenhuma citação como no sentido figurado, mas sim no sentido literal, que é o poente, né? Pelo menos em 3 salmos nós encontramos. O Salmo 50, né, que fala, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Né? Então, desde o nascimento do sol até o poente. Né? Ainda no Salmo 113, versículo 3, diz, desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. E também o Salmo 104, versículo 19, que diz, designou a lua para as estações, o sol conhece o seu ocaso. Então, mas podemos, né, eu creio que é um recurso que o nosso comentarista usou para falar sobre o fim ou a queda, né, a ruína de Satanás. Né? Então, como a gente viu no tópico 1, Satanás ele é literalmente silenciado. Já no capítulo 2, né, do livro de Jó, a partir do versículo 10, quando dá aquele testemunho de que Jó não pecou, não abriu a sua boca para pecar contra o Senhor. Né? E o capítulo 2 termina no versículo 13, né? Então 11, 12 e 13 é a chegada dos seus amigos. Né? Então, Satanás desaparece por todo o resto do livro. E Deus também, né, ele se mantém em silêncio em boa parte do livro. Esse silêncio de Deus, né, soa para nós ensurdecedor. Já não sabia o que estava acontecendo, já não entendia. Por causa dos seus discursos, que vamos ver agora ao longo do nosso trimestre, né, os discursos lá de Elifaz, de Zofar, de Eliú, né, de Beldade. Muito bem. Mas, a partir do capítulo 38,
Deus se revela. Oh, que coisa maravilhosa, né? Olha só, depois disto, né, depois que passou tudo isso, o Senhor respondeu a Jó em um redemoinho, dizendo, e começa a dar o seu discurso. É o capítulo 38, é o 39, é o 40, e os primeiros 5 versículos do capítulo 40. Então, Jó fala, né? E Jó se retrata, e Jó se humilha diante de Deus. E agora, um novo discurso do Senhor Deus, a partir, né, no capítulo 40, a partir do versículo 6. Então o Senhor respondeu a Jó em um redemoinho, dizendo. Interessante essa figura do redemoinho, né? Esse redemoinho, ele destrói tudo, né, na terra, mas ele eleva as coisas para o céu, né? Eu não sei se você já teve a experiência, né, de se encontrar pessoalmente com o redemoinho. Eu já tive essa experiência. Não era um redemoinho forte, mas é assustador, assustador. Estamos em casa lá no interior e de repente a gente vê no redemoinho e mata, é coisa que vem rodando, madeira, e aí ficamos muito assustados. Agora ele vai vir para cá, mas só que antes de chegar ele se dissipou. E eu fico pensando na vida de Jó, apesar de tudo que aconteceu, além de tudo que aconteceu, agora vem um redemoinho. Mas graças a Deus, que era o Senhor falando com ele, no redemoinho, né? Então, Jó teve pelo menos 2 redemoinhos na sua vida, mas era um redemoinho para tirar ele do chão e elevar para o céu, né? Para as coisas mais importantes, né? Para a sua vida, né? Então, no item 2, Jó e o testemunho de Deus, né? Deus poderia ter concluído a experiência de Jó logo no capítulo 2, não é verdade? Quando Jó não blasfemou, quando Jó não culpou a Deus, quando Jó, né, nem precisava chegar aos seus 3 amigos. Numa próxima reunião lá em que os filhos de Deus se apresentassem ao Senhor, Deus, e que Satanás viesse, Deus poderia dizer, está vendo? Você perdeu. Agora você volta lá e devolve tudo que você, né, tomou de Jó, tudo que você estragou, mas não foi assim. Não foi. Há um silêncio, né? E agora nós temos capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, e vai até o 38, quando Deus começa a falar com Jó. Olha só, por que não o fez? Já que Jó tinha testemunho de Deus, de que ele era reto, ele era íntegro, ele era temente a Deus e que se desviava do mal. Já que Jó é assim, por que Deus não faz isso? Né? Seria um grande testemunho para ele, mas olha só, a perfeição na Bíblia não é linear, queridos. Não é linear. Jó achava que já tinha chegado no topo. Olha só, quer ver? Se nós olharmos lá no livro de Jó, vamos dar uma lidinha no livro de Jó, no capítulo de número 29, do versículo 1, olha o que Jó diz de si mesmo, né? Jó está falando de si mesmo, né? No capítulo 29, ele diz assim, e prosseguiu Jó no seu discurso dizendo, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dizem que Deus me guardava. Mas Deus estava guardando ele, mas ele não tinha essa visão. Né? Quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, e quando eu pela sua luz caminhava pelas trevas, como fui nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos ao redor de mim, quando lavava os meus passos na manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando eu saía na porta da cidade, na rua, né, fazia preparar a minha cadeira, quando eu chegava as pessoas se calavam, quando eu abria a boca as pessoas tampavam deles. Jó achava, né, que já estava pronto, no topo. Por isso que eu disse, perfeição na Bíblia não é linear. Não é que chegou ali, pronto, não. Deus tem mais ainda.
Deus tem mais coisas na nossa vida, né? Olha só, a perfeição na Bíblia ela é dinâmica. Quando você acha que você já alcançou, né, um patamar, não tem mais. Né? Olha o que Paulo diz. Não que já tenha alcançado, falando da perfeição, né? Ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para que eu fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, essa perfeição é na medida em que nós vamos conhecendo o Senhor. Então, tem pessoas que já avançou mais, mas ela não é mais perfeita que aquela que ainda não alcançou. Ela é a perfeita na medida do conhecimento de Deus. Então ninguém acha que já chegou no topo, não. Né? Que já fez doutorado na fé, pós-doutorado na fé, PhD, agora eu sou. Não. Enquanto o Senhor não vir buscar a sua igreja, temos que seguir o exemplo de Paulo. Eu prossigo para alcançar aquilo, para que eu fui também alcançado ou preso por Cristo Jesus. Queremos concluir. Nós podemos não saber o que está acontecendo no céu a nosso respeito, ou quais são as acusações, né, de Satanás da nossa vida, e quais são os propósitos de Deus. Mas nós temos que apenas confiar no Senhor. Confia nele. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele, ele tudo fará. Não é verdade? Até Jó 42, versículo 1, nada tinha mudado externamente na vida de Jó. Jó continuava ainda sem filhos, sem bens, sem nada, sem respeito. Mas internamente Jó era um novo homem. Se nós olharmos Jó 42, 1, 42, 2, né? Olha só. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Lembra que nós lemos lá no capítulo 29? Eu fazia, eu era respeitado, né? Eu lavava os meus passos na manteiga, né? E na rocha corriam ribeiros de azeite. Eu era. Mas ele diz agora, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Lembra que nos discursos de Jó, Jó queria que Deus respondesse. Eu vou perguntar, tu vai me responder. Mas agora aqui não, eu vou perguntar, tu vai me ensinar. É diferente. Eu te conhecia só de ouvir. Olha, o estágio de perfeição, o estágio de maturidade que Jó alcançou. Por isso que as coisas não terminaram no capítulo 2. Porque Jó precisava ser trabalhado por Deus, transformado por Deus. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Esse é o grande motivo da nossa salvação. Não é só ir para o céu, é ver o Senhor, estar com o Senhor. Que Deus nos abençoe e que a nossa vida seja sempre este caminhar, este buscar das coisas, né, do céu. Que a cada dia possamos entender o trabalhar de Deus na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém.